Vamos apresentar um resumo da história dos 20 anos de carreira de Pedro Márcio Milanês, no rádio e na TV. Como tudo tem o seu começo, então vamos lá. Pedro Márcio aqui como criança, fazendo a primeira comunhão e participando da festa caipira no Colégio Angélica, em Coronel Fabriciano. Pedro Márcio serviu ainda ao Exército Brasileiro, onde aprendeu muitas coisas boas, inclusive a dirigir, conforme foto que estamos vendo aqui, no seu posto de guarda e no carro do Exército. Aqui, por exemplo, ele atira com um canhão, e quando estava servindo o Exército Brasileiro. A carreira do companheiro Pedro Márcio no rádio e na TV vinha começar exatamente em 1979, na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, convidado que foi pelo companheiro Edmar Moreira, conforme este depoimento. Pedro Márcio Milanês, eu quero mandar um grande abraço para você e quero dizer que, ao prestar esse depoimento, eu estou me lembrando muito bem da época em que eu cheguei aqui até a nossa região, a região do Vale do Aço. E eu me lembro muito bem que naquela época eu ficava imaginando como é que seria fazer rádio aqui no interior, numa região metalúrgica. Eu ficava imaginando como é que seria agradar a população daqui. E então, com o passar do tempo, eu fui me entrosando com a comunidade fabricianense e o Pedro Márcio Milanês faz parte da história da nossa região, faz parte da história da cidade de Coronel Fabriciano. Ali naquela casa do pai dele, em frente à estação rodoviária de Coronel Fabriciano, há uma varanda. E naquela varanda se reunia antigamente, eu falo antigamente porque o tempo passou muito, né, Pedro? Mas se reunia antigamente as pessoas, aquelas que tinham poder de decisão dentro do município de Coronel Fabriciano, e ali conversando com o doutor Milanês, iam trocando ideias para discutirem o progresso de Coronel Fabriciano. Era na casa do Pedro Márcio. Eu vim trabalhar na Rádio Educadora. A Rádio Educadora tinha um projeto muito bonito. E eu comecei a me entrosar com a população e um dia eu vi um camarada que ficava na beira do gramado lá do campo do Social com uma caixa de fósforo e muitas vezes com uma latinha, narrando o futebol, com todo entusiasmo, aquela coisa toda e tal. Era o Pedro Márcio Milanês. E o Pedro Márcio Milanês foi me chamando a atenção para aquilo. Quando eu tive a oportunidade de começar a dirigir a rádio, um dia conversei com o Pedro Márcio e, por azar dele, né, eu convidei para trabalhar na rádio. E o Pedro Márcio foi, e hoje eu estou cumprimentando ele aqui com muito orgulho, Pedro Márcio, porque eu tenho certeza absoluta de que você é uma pessoa hoje integrada ao esporte do Vale do Aço. Você faz parte da história do Vale do Aço e eu tenho certeza, assim, absoluta de que você contribuiu muito para a evolução, principalmente do futebol. Você que veio do futebol, você que jogava muito bem, jogou futebol muito bem, o Pedro Márcio, lá no time do Social. Então, ele trouxe para o futebol da nossa região uma coisa essencial e que combina muito com o futebol, que é o humor, né? O Pedro Márcio Milanês é ímpar, né? O jeito dele falar, a figura dele, né? E é uma coisa maravilhosa. O Pedro Márcio só tem um defeito, o coração dele é do tamanho do corpo, né? Então, um abraço para você, sucesso para você, Pedro Márcio. Uma honra muito grande trabalhar com você, trabalhar com o Jonas, também um homem de história do rádio, né? Fala a verdade, o Jonas é um professor nosso. Trabalhar com o Juscelino, está ali atrás da câmera ali, todo sorridente. Trabalhar com o pessoal da TV Cultura e fazer parte da história da imprensa do Vale do Aço. Abração para você, parabéns. Em 4 de julho de 1980, Marcondes Tedesco escreveu uma crônica dedicada ao companheiro Pedro Márcio no jornal Vale do Aço. Solidário, como sempre foi, Pedro Márcio aparece aqui ao lado do companheiro Vander Santos, que foi agredido em um jogo de Atlético e Cruzeiro no Mineirão pelo ex-ponta esquerda Éder. Naquela oportunidade, Éder, então, era jogador do Clube Atlético Mineiro. Nesta outra fotografia, Pedro Márcio está na Sala Mané Garrincha, ao lado de Júnior. Então, na época, ao lado de toda a equipe esportiva da rádio. Aqui, Pedro Márcio está no Mineirão,
num clássico entre Cruzeiro e Atlético, realizado em 1983, ao lado de companheiros da crônica esportiva da capital. Pedro Márcio sempre presente aos grandes eventos esportivos, como a decisão do Campeonato Carioca de 84, em que o Fluminense foi o grande campeão. Aqui ele está, ao lado de Washington, que formava a dupla Casal 20 com Assis, no momento em que o atacante do tricolor carioca levantava a taça. Além de outras grandes coberturas, por exemplo, Pedro Márcio nas eliminatórias da Copa do Mundo de 89. Aqui está a identidade das eliminatórias. Aqui Pedro Márcio está sendo recebido pelo embaixador brasileiro no Chile. Ele ficou no Hotel Plaza, onde esteve hospedado também o Rei Pelé. Como todo sonho de um radialista é a cobertura de uma Copa do Mundo, em 85 Pedro Márcio esteve no México. No dia 30 de maio de 86, Pedro chega ao México para a cobertura no dia seguinte da Copa do Mundo daquele ano. Aqui, a credencial da Copa do México, assinada pelo secretário-geral da FIFA, Josef Blatter. Hoje, presidente da entidade máxima do nosso futebol. Aqui, o companheiro Pedro Márcio está na concentração da seleção brasileira, entrevistando ao alemão. Pedro Márcio está no posto de transmissão da rádio no estádio Jalisco, em Guadalajara. Aqui, o nosso homenageado está no estádio Jalisco, onde foi decidida a Copa de 1970. A carreira do companheiro Pedro Márcio não para por aí. Pedro Márcio tem realmente histórias. Por exemplo, em 84, ele trocou a Rádio Educadora de Coronel Fabriciano pela Rádio Vanguarda de Ipatinga. Aqui nesta foto, Pedro Márcio está voltando à Rádio Vanguarda. Não há nada em lugar nenhum. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Pedrão, nosso querido Pedro Márcio Ferreirão, pelos seus 20 anos de atividade. E nós que já temos experiência um pouco mais do que o Pedro, é uma satisfação muito grande, para mim principalmente, ter convivido desses 20 anos de rádio e televisão ao lado do Pedro Márcio. Pedro realmente é essa figura característica, essa figura folclórica, esse estilo próprio que ele criou e que ele realmente leva a todos os seus ouvintes, a todos os seus telespectadores do Vale do Aço. E a gente teve muitas grandes passagens importantes dentro do rádio, desde a Rádio Educadora, depois vindo para a Rádio Vanguarda, e enfim, na TV Cultura, nós estivemos sempre ao lado do Pedro em grandes jornadas. Foi realmente uma jornada memorável. Me lembro de um grande episódio, o Jonas já comentou há pouco, ainda vai comentar, com relação ao Pedro, a solidariedade que é o Pedro, o companheirismo que tem o Pedro Márcio. Em qualquer episódio, seja de alegria, seja de tristeza, o Pedro está sempre presente do nosso lado, sempre defendendo o companheiro de profissão. E foi realmente numa dessas que nós encontramos a solidariedade do companheiro Pedro Márcio. Trabalhávamos na Rádio Educadora, o Pedro já transferido para a Rádio Vanguarda, no Mineirão, naquele episódio do Éder, daquela agressão. E o Pedro realmente foi uma pessoa espetacular, né? Nos acompanhou durante todo o episódio, após o episódio também, dando aí a sua parcela de amigo, de solidariedade. Eu tenho o Pedro como um grande amigo, é um grande profissional e me sinto orgulhoso hoje de estar aqui dando esse depoimento, principalmente de ter sido responsável por passar para o Pedro Márcio alguma coisa que eu já sabia, alguma coisa que a gente já acumulava. E eu me sinto satisfeito de ter também ensinado o Pedro um pouco e ter aprendido com ele também nesses 20 anos de rádio que ele hoje comemora aqui na UZIPA. Bom, depois, então, Pedro Márcio, não satisfeito com o seu trabalho na rádio, acabou recebendo um convite para a televisão, onde está até hoje comandando o Esporte em Dia há 9 anos na TV. Aqui, o depoimento de Washington Feitosa, gerente da emissora. Para a gente é um motivo de muita alegria estar participando
das comemorações dos 20 anos de Pedro Márcio em suas atividades de rádio e televisão. Para a gente também foi muito mais satisfação quando ele veio compor nossa equipe logo no início da emissora, 9 anos atrás. E ele realmente, naquele momento que a televisão iniciava, ele já acreditou o projeto grandioso que seria a TV Cultura Vale do Aço. Então, nós compartilhamos o crescimento da televisão junto. E para a gente, Pedro Márcio, é uma satisfação muito grande ter você participando da nossa equipe e, com certeza, te desejar cada vez mais sucesso, não só nos seus 20 anos, mas na sua caminhada de vida. Seguindo com a história dos 20 anos de carreira do companheiro Pedro Márcio sempre gostou de diversão. Por exemplo, aqui batendo bola na praia e aqui ao lado de uma linda garçonete, quando era servido na praia. E um detalhe, sempre foi ou sempre gostou do cantor Tim Maia, nosso saudoso Tim Maia. A nossa homenagem ao companheiro Pedro Márcio e ao nosso querido cantor, nosso querido saudoso Tim Maia. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale. Você pensa que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Com as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe. De viver, eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra das coisas do ar. Aprendi o segredo da vida. Pelas pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira. Os sonhos fazem aquilo que o padre falou. Eu sei que ninguém desse mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra das coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, vendo as pedras que choram sozinhas no